Então, pessoal, vamos começar aí sobre a aula sobre República. Primeira República, República Velha, República Café com Leite e os conceitos básicos de República, certo? Republicanismo é a ideologia a qual uma nação é governada como uma república e chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através das eleições. Isso é a república, escolha do povo. República lá do latim, res pública, significa coisa pública, coisa do povo. Aí no final do século XIX, o Brasil estava se transformando aí numa questão política. O governo de Dom Pedro passava por uma grande crise, muitos desgastes nas relações entre Estado e suas bases de apoio. Exemplos: a oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, que ainda assolava o Brasil nesse momento, conflitos entre o imperador e a Igreja Católica também. Alguns militares não concordavam com o governo do Pedro II. E, em 1888, a abolição da escravatura desagradou grandes fazendeiros e proprietários de escravos. Então, a situação estava bem delicada no Brasil naquele momento. O fim do regime monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar: o exército e um setor expressivo da burguesia cafeira de São Paulo. Texto do Boris Fausto. Quanto à abolição, as iniciativas do imperador no sentido de extinguir gradualmente o sistema escravista provocaram fortes ressentimentos entre os proprietários rurais. Os fazendeiros do café do Vale do Paraíba desiludiram-se do imperador, de quem esperava uma atitude de defesa de seus interesses. Com isso, o regime perdeu sua principal base social de apoio, ou seja, os cafeicultores tinham no imperador uma fonte, uma certeza da manutenção da escravidão, mas quando estava caminhando para a abolição, a situação ficou bem difícil aí no imperador. Aí, nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 1889, as tropas do comando do Marechal Deodoro da Fonseca, as tropas marcharam para o Ministério da Guerra, onde se encontrou os líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada, certo? Que é o dia 15 de novembro, com a proclamação da República. Vamos lá. Os anos de consolidação da República. República da Espada, que foi a primeira parte, em 1888 a 1891, baseado aqui os militares de bastante influência nos primeiros anos da República. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto representaram o governo militar na primeira fase da República. República das oligarquias. A política do país era dirigida pelas oligarquias agrárias, que é um pequeno grupo de pessoas que está no poder, e oligarquias referente a grandes fazendeiros, e por representantes civis na presidência. Civis porque não eram militares, isso eram grandes fazendeiros. Características da República das oligarquias. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais. República Café com Leite, que é a primeira parte, aliás, a segunda parte, depois da República da Espada, acordos e alianças entre presidente e governadores dos estados, política dos governadores, ficava tudo no mesmo esquema, teoricamente no mesmo partido político naquele momento, e a prática do coronelismo, República dos Coronéis. O que foi a República Café com Leite nesse período, pessoal? A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro. O nome desse acordo era uma referência à economia de São Paulo e Minas Gerais, com escultores respectivamente de café e leite. Continuando aí, para podermos entender
a política que se estendeu durante a República Oligárquica, precisamos compreender qual era a situação social do Brasil nos primeiros anos de República. Vamos lá. Primeiro, no interior do Nordeste havia uma superexploração, miséria e fome, era a realidade do sertanejo, só que não era no interior aí, pessoal. Havia uma absoluta obediência ao chefe local, materializado na política pela figura do coronel. A saúde era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos. Infelizmente, a situação da saúde era péssima, as pessoas não tinham auxílio devidamente correto. O trabalho foi outra questão social delicada. Foi durante esse período que começaram a se desenvolver as classes médias urbanas, assim como a classe operária que estavam aí desenvolvendo no nosso país aí no final do século XIX, início do XX. Aí são pontos principais também: clientelismo, coronelismo e mandonismo. Que está interligado aí com a política de café com leite, né? Coronelismo aí da coisa dos coronéis, dos interiores do interior do Brasil, e o clientelismo aí, a prática com os eleitores nesse momento. Coronelismo é um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustentava no controle do voto da população rural e nas máquinas eleitorais, ou seja, todo o poder girava em torno dos grandes proprietários de terra que sustentavam esse controle da população que morava nessa zona rural. Eles mandavam as pessoas praticamente. A base política café com leite tinha nome: coronelismo. Na época, os coronéis, grandes latifundiários, tinham o direito de formar milícias e em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Assim, os trabalhadores e camponeses se viam subordinados ao poder militar e, sobretudo, político dos coronéis. Os coronéis tinham bastante poder aí, seus capatazes, e faziam tudo o que eles queriam nesse momento, certo? Finalizando essa primeira parte aqui, pessoal, da República, né? República Café com Leite, um pouco da República da Espada que eu acabei citando. Então, aí, o que vai acontecer? Coronéis, voto, fraudes eleitorais. Observa a imagem aí, que é a questão do voto do cabresto, com a capacidade de exercer grande comando sobre os trabalhadores de suas terras. Os coronéis formavam regime e tributos em suas regiões, estabelecendo impostos cobrados sobre a população. Era também a partir de tal meio controle que se formavam traços pelos quais desenhava toda a realidade da política nacional. Os coronéis, em acordo com os governadores, determinavam em que seus comandados iriam votar, né? Indicavam que eles tinham que votar, obrigando-os. Como naquela época o voto não era secreto, não era aberto, só marcava o xizinho, podia mostrar para quem quisesse, quem tinha votado. Os trabalhadores tinham medo de desobedecer às ordens dos coronéis, com receio de sofrer punições físicas ou perder suas fontes de sobrevivência. Era chamado voto de cabresto. Dessa forma, se dava a exclusão política e o controle dos espaços de representação da sociedade, período marcado por práticas autoritárias e violentas. Então, esse é o período aí da política café com leite, os coronéis, fraudes eleitorais e o voto do cabresto que eu acabei de citar para vocês aí. Na sequência, a gente vai ver aí em outros slides sobre algumas revoltas que tiveram nesse momento. Conflitos sociais nessas regiões do Brasil, centro-oeste, não centro-oeste, não, sudeste e nordeste do país, um pouco na região sul.